Boa noite. Tá no Papo com Cris, nessa terça-feira, dia 6 de outubro, quase 40 graus nesta cidade. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu não consigo, eu não fui feita para viver esse calor, gente. Que loucura que é isso. E o pior é que não vai ter trégua, pelo que eu andei vendo nas previsões aí, da meteorologia, nada de trégua. Mas vamos falar de coisa boa, né? Tem gente que gosta do calor. Hoje eu entrevisto a ex-vereadora, advogada Rai de Almeida. Vamos falar sobre o que ela mais sabe, né? Que é sobre direitos da mulher, sobre as bandeiras de luta da mulher. E eu tenho uma alegria muito grande de receber a Rai aqui. E vamos esperar enquanto o Instagram vai chamando. Hoje a gente teve a perda do Ed Van Halen, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Morreu aos 65 anos nos Estados Unidos, vítima de um câncer na garganta, contra o qual ele lutava já há alguns anos. E uma pena, né? Quando se vai um artista, o mundo fica mais pobre, né? O mundo empobrece. Então, eu tô aqui olhando, deixa eu ver. Sim, agora sim. Agora eu vejo um movimento aqui no perfil. A gente está entrando com o apoio do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, da Inection, inglês e aulas multidisciplinares. Aqui já está a Rai. A Rai, que é advogada, é ex-vereadora, ex-coordenadora da mulher aqui no governo municipal e que está concorrendo a uma vaga na Câmara este ano novamente. Eu vou chamar a Rai aqui para a gente começar a fazer um esquenta. Cadê você, Rai? Tá aqui. Vamos batendo uma bolinha aqui, Rai, enquanto o pessoal vai chegando. Porque a sala vai devagar, vai chegando. Oi, Rai. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo. Parece que eu tô parada. A sua imagem tá parada, você tá vendo aí? Tá congelada? Ela tá congelada, né? Tá. Você tá pertinho do seu roteador? Eu tô. Como que eu faço para ficar aí? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, vou fazer você voltar aqui, tá? Vamos ver se melhora essa conexão. Deixa ele paradinho no celular, tá? Eu vou fazer você voltar aqui. Tá ok, tá. Vou tirar e colocar de novo você aqui. Vamos lá. Para variar, né, gente, às vezes a conexão, eu acho que tá tão calor que nem a internet está dando conta de agora sim. permanecer. Agora tá legal. Agora eu não tô te vendo. Tá carregando aqui, mas eu não tô te vendo. Mas eu sei que tá tão calor, Rai, que eu acho que até isso tá atingindo, até a conexão tá ficando, né, em pânico por causa desse calor absurdo. Não tô te vendo. Eu vou fazer mais uma vez um entra e sai aqui, para ver se melhora. Peraí. Hoje, Oi, Tereza, Fernanda de Rio Claro, minha prima querida, Mariana Marona. Beijo para vocês. Fiquem com a gente aqui, porque a Rai tem sempre coisas incríveis para falar pra gente. Agora sim. Rai? Oi. Você tá me vendo? Eu não tô te vendo. Mas eu estou. Você me vê? Eu te vejo, te vejo. Vamos perguntar para quem está com a gente aqui. Vocês estão vendo a Rai? Todo mundo está vendo ou não?
Vamos ver como é que tá essa conexão. Fernanda, você consegue ver a Rai aqui na tela? Beleza? Dá um joinha, por favor. Vocês estão recebendo a imagem direitinho? Não. Não, a Tereza está dizendo que não, Rai. A Fernanda também está falando que não. Como que a gente pode fazer? Você está no seu 4G? Eu estou com 4G. Eu vou sair e entro de novo. Você me chama de novo, por favor? Claro, vamos fazer esse teste. Vamos lá. Gente, fica aqui. Não saiam. Não saiam. A mim vocês estão vendo direitinho, né? Vamos lá. Vamos esperar a Rai entrar. Tem noites que fica muito difícil fazer conexão. Tem outra. Ah lá, ela voltou. Vamos lá. Vamos ter seus dedinhos aí para dar certo. Vamos lá. Rai. Oi, não tá legal. Nossa. É uma surpresa. Você sabe que a gente nunca sabe quando a internet vai estar legal ou não, né? Tem dia que flui maravilhosamente bem e tem dia que não. É um negócio muito maluco. Vamos ver se ela saiu. Vamos ver. Vamos lá. Eu fiz um dia uma live com a Patrícia Nechar sem imagem e só tinha o áudio, ficou parecendo um podcast. Agora, com áudio até dá para fazer, sem áudio já fica mais difícil quando trava muito o som, né, gente? Olha lá, tô aguardando a Rai. Oi, Rai. Tô chamando você aqui para dentro. Vamos lá de novo. Vamos lá. Bem-vindo, Zé Luiz. Obrigada. O Zé que esteve aqui comigo também. Ah lá, agora deu! Viu? Vamos fazer o seguinte. Mas a minha... Ele vai carregando aí. O importante é que o seu som esteja bom. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo, mas a minha imagem está paralisada. Tudo bem. Eu também estou te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem aí, pessoal? Vocês que estão aqui na live com a gente? O som está chegando direitinho, meu e da Rai? Fala um pouquinho, Rai. Oi, pessoal, boa noite. O som está perfeito. Tá bom? O som está perfeito. Então, bom, tá vamos bater papo. O importante é que o som saia bem, né? Pelo menos a sua carinha está aqui com a gente, Rai. Primeiro, eu quero agradecer a você por aceitar o convite. Dizer que eu estou muito feliz, né, por você poder bater esse papo com você aqui e a gente fazer uma conversa até meio nostálgica, porque olha o Ale Brajão aqui com a gente. O Ale, a Tereza também está aí conosco. Tereza, delícia. Outro dia a gente estava conversando, Rai, em 1989, portanto, há mais de 30 anos, você estreava na política com seu primeiro mandato como vereadora, né? E eu estava entrando no jornalismo, eu estava estreando na minha profissão, na minha carreira no Jornal de Piracicaba, e foi aí que eu conheci você no seu primeiro mandato, né? Em 1989. Aliás, foi seu primeiro e foi o único mandato seu, né? Depois eu me reelegi em 92. Verdade. E fui até 96, que aí eu fui mandatária de governo de situação e depois eu fui mandatária de governo de oposição. Você lembra disso? E as polêmicas que foram criadas?
Oi? E você lembra das polêmicas que foram criadas? Então, Rai, naquela época, no primeiro mandato eu acompanhei. No segundo, eu estava em Campinas, eu não fazia mais parte do jornalismo diário aqui. Tá, tá. Eu já Tá. não estava mais, mas eu me lembro muito do seu primeiro mandato, porque você era a única mulher na ocasião, né? Tá um barulho aí, você tá ouvindo? Eu estou te Você tá ouvindo, ouvindo? eu estou te ouvindo bem. Eu não sei Sim. se é microfone, tá com fone, Não, não. tá raspando alguma coisa, mas vamos lá. E eu me lembro que você era a única mulher naquela ocasião, naquela legislatura, né? Eu queria saber de você, como é que você entrou na política, Rai? Bom, foi assim uma tomada de consciência de classe e da importância da política nas nossas vidas pessoais. Eu tive uma primeira participação no movimento social. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem. Tá. A imagem está congelada, mas a gente está ouvindo bem. Tá. Eu tive uma primeira participação na greve que teve dos metalúrgicos. Na época, eu trabalhava na Dedini Metalúrgica, e teve uma greve dos trabalhadores metalúrgicos, e eu disse para o meu chefe, assim, eu falei, olha, os operários da fábrica estão de greve, o pessoal do administrativo não está na greve, e eu não tenho coragem de receber os benefícios desta luta se eu dela não participar. Mas eu fiz foi uma decisão naquele momento sem uma clareza. Eu tinha uma clareza de que eu precisava estar naquela luta, mas sem ter uma consciência de classe e que eu era uma trabalhadora, tal como aqueles operários lá da produção, e que nós fazíamos parte da produção da riqueza daquela empresa e do sistema capitalista, e só a luta que nos faz modificar essa realidade. Eu não tinha essa clareza, mas eu sabia que eu tinha que estar naquela luta, naquela greve. E o meu chefe me respondeu, falou, mas Rai, você vai fazer a greve, mas você pode ser mandado embora. E eu falei, olha, eu não nasci dentro da Dedini, se eu for mandado embora, eu vou arrumar um outro trabalho, e eu vou descer e vou fazer parte da greve, eu só vou voltar aqui quando o pessoal voltar também. E assim eu fiz, fui, participei da greve, foi a minha primeira participação no movimento social, e a partir daí eu tive outras participações no movimento dos metalúrgicos, no movimento sindical, e aí foi me despertando esta minha consciência da luta de classe, que eu faço parte de uma classe, e que nós precisamos lutar para mudar essa realidade. E aí, no início dos anos 80, o PT é fundado, o PT se inicia, mas eu venho para o PT em 1984, e aí que eu milito, né, passo a militar no PT, mas já bastante engajada no movimento sindical. E o meu despertar na política mesmo foi essa questão de saber que é por meio da política que nós mudamos a nossa realidade. E o PT, para mim, ele foi assim de uma importância ímpar, porque foi no PT que aí eu vou entender e vou compreender como se dá essa luta de classe e toda a formação do capitalismo e o acúmulo de riqueza e como que esta acumulação de riqueza se dá através da mais-valia, da exploração, do trabalho da classe trabalhadora, e aí que eu vou entender, daí eu vou ler
Marx, eu vou ler Marx, eu vou ler o Lenin, e aí eu começo a participar da minha formação política. E eu fiz aí alguns cursos, o PT tinha à época muitos cursos de formação, eu tinha apenas 20 e poucos anos à época, e então eu fiz parte desse processo, e o PT foi uma escola de vida e de entender, de me fazer entender a importância que tem a política na vida das pessoas. E no fim, você acabou sendo demitida ou não? Oi? Você acabou Não sendo entendi. demitida ou não? Se eu era... Naquela greve, Se eu participei, assim, eu já fiquei muito conhecida ali, porque eu fui a única mulher a participar daquela greve. E, lógico, que o Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba nunca foi um sindicato revolucionário. Ele sempre foi um sindicato muito conservador, que só tinha homens na sua diretoria, e eu acredito que até hoje só são homens que tem na sua diretoria. E tanto que em 1987, quando teve uma eleição, que eu participei ativamente dessa eleição, e foi aí que eu fui demitida da DEDINE, nessas eleições, quando essa participação minha nesse processo eleitoral, de uma chapa, nós tentamos trabalhar uma chapa de oposição, e eu era a única mulher que participava daquelas discussões, e naquele momento foi dito com todas as palavras que os metalúrgicos não aceitavam mulher na direção. Que mulher, eu era mulher, assim, eu era secretária da diretoria, então tinha mais essa não, na verdade, esse preconceito. O fato de eu trabalhar de secretária na diretoria era como se eu não fizesse parte da classe trabalhadora. E também, você é do PT, você tem muita cara do PT. Também já tinha esse preconceito com relação ao PT. E nesse momento, lógico que eu não houve essa concordância de eu participar da diretoria em razão desse preconceito com relação à participação das mulheres, e um posicionamento machista, preconceituoso, e que se perdura até hoje, né? O Sindicato dos Metalúrgicos é um sindicato machista. As mulheres na sua direção não existem na direção, estão num trabalho meramente administrativo, sem nenhuma participação na estrutura sindical, mas sem um papel ativo do ponto de vista da mudança, né? A categoria dos metalúrgicos os operários majoritariamente masculino, e as mulheres estão no administrativo, na parte administrativa. E não há essa representação das mulheres nos sindicatos metalúrgicos, infelizmente. Até hoje, já no século XXI, no ano já de 2020, 20 anos depois do século XXI, e ainda os sindicatos metalúrgicos têm essa visão machista, infelizmente. Predomina essa visão machista. Mas foi aí minha escola. Eu até ia te perguntar, assim, você não acha que... Eu até ia fazer essa pergunta para você um pouco mais para frente, até para a gente avaliar essa sua entrada na política. Você está mencionando um sindicato que tem um perfil masculino muito forte, diferente, por exemplo, do sindicato dos bancários, que é um sindicato que tem, né, mais presença feminina. Você tem algumas lideranças que despontaram, mas ainda não está no meio sindical, ainda não prevalece ainda a figura masculina, e a mulher ainda não está em segundo plano de uma forma geral, na média, no movimento sindical, em Piracicaba e no resto do Brasil. Você não acha? Há uma subrepresentação das mulheres no movimento sindical. Mas no sindicato dos bancários também só tem mulher, porque a grande maioria da categoria bancária é mulher. Sim. Então, assim, ela tem
até em razão desta ser majoritariamente mulheres que trabalham no sindicato, trabalham nos bancos, então tem uma representatividade maior. Mas se você ver também, do ponto de vista da liderança e do papel protagonista dessas mulheres, ainda elas estão num papel menor. Sempre é um homem que se destaca, né? Nós temos aqui em Piracicaba um exemplo muito claro isso, né? Quem é a liderança que se dstaca dentro do sindicato dos bancários? Embora tenham muitas mulheres, a presidenta é a Ângela, né? A Ângela hoje é a presidenta dos bancários, mas ainda há a pessoa que tem uma projeção pública e de grande aparição, ainda é o Paiva, né? Então, assim, o Paiva é uma grande liderança do movimento bancário. Se você vê, por exemplo, no Sindicato dos Professores, nós temos uma grande representação de mulheres. Por quê? Porque também, majoritariamente, é mulher que faz, né, que está nessa categoria. O Sindicato da Saúde, por exemplo, já tem problemas, embora majoritariamente seja mulheres que esteja na linha de frente dessa categoria, mas a representação das mulheres também já é menor. E aí tem um dado que é dessa sociedade nossa machista, patriarcal, que o papel da mulher não é no movimento social, não é na política, né? Mesmo que ela esteja trabalhando fora do espaço doméstico, do espaço privado, ela é meramente uma pessoa que exerce uma tarefa. E ela não tem essa participação política, porque não tem essa... assim, a participação das mulheres na política, ela tem uma dificuldade imensa, por conta de toda a responsabilidade, de toda a carga que ela tem aqui por trás dela, que é de cuidados. Quem tem ainda a responsabilidade com os filhos? São as mulheres. A responsabilidade com os idosos são as mulheres. A responsabilidade com os doentes são as mulheres. Os cuidados da casa, a limpeza, a comida, o passar a roupa, é uma responsabilidade das mulheres. E combinar isso com a política fica muito complicado para a vida das mulheres, porque são poucos os homens que dividem esse trabalho doméstico, essa função social tão importante que é o trabalho doméstico, com as mulheres. Os homens ainda dizem que ajuda as mulheres. Ou mesmo nós dizemos, o meu marido me ajuda, né? A gente mesma reproduz isso. Ainda os homens não têm a responsabilidade e não assumem essa responsabilidade com essa função social que é o trabalho doméstico. Isso ainda tem uma sobrecarga sobre as mulheres. Enorme, né? E exercer política demanda um tempo e uma dedicação grande fora desse trabalho doméstico. É verdade. As mulheres abrem mão disso por conta de outras tarefas. E também... eu vejo, olha, são 30 anos. 30 anos é um tempo, é uma vida inteira, né? A gente se conhece esse tempo. Eu vi você entrando na Câmara, sendo a única mulher numa legislatura, mas de lá para cá, outras mulheres se sucederam, né, com mandato, mas a gente nunca passou, eu acho que o número maior de mulheres que teve na Câmara numa legislatura só, acho que chegou a 3, é isso? 4? Nós chegamos a 3 mulheres, que foi no mandato de 92 a 96,
que tinha a Esther Rocha, tinha a Márcia Pacheco e tinha eu. Isso. Éramos nós três. Quer dizer, três mulheres no meio, na época acho que eram 16 Nós vereadores, éramos né? 21 vereadores e tinha 21. 3 mulheres, né? 3 mulheres. Sempre foi uma proporção assim, mínima, né? Eu acho que eu tinha a sensação de que a gente avançou tão pouco, Rai. Era para ter avançado mais? Então, assim, era para ter avançado mais, mas as mulheres ainda, os próprios partidos têm uma dificuldade de lidar com isso, mesmo os partidos de esquerda, porque as mulheres, elas não têm o apoio dos partidos que os homens têm. Isso já é um dificultador, porque as mulheres, quando vão para a política, elas não vão com o respaldo, às vezes, da sua família. Já é um enfrentamento com a própria família. E eu estou falando isso porque eu também passei por isso. E aí, nos partidos, também você tem uma disputa nos partidos, que muitas das mulheres desistem dessa disputa, porque é uma disputa que às vezes é insana. E aí, a questão financeira também, as mulheres estão numa situação de desigualdade financeiramente. E eu estou falando isso, quando eu fui candidata a primeira vez, eu vou colaborar com o PT, à época, porque é importante que nós elejamos vereadores. Mas eu nem imaginava que eu ia ser eleita e tive dificuldades muito para assumir, porque eu fiquei com muito medo de assumir, porque eu falei, como que vai ser ocupar esse espaço, né? Teve essa dificuldade inicialmente, porque é um mundo, é um espaço que não é como se fosse um espaço destinado, reservado para o homem. E aí a gente precisa lidar com isso. E aí a gente vai enfrentando. Houve um avanço, né? Porque agora, inclusive, tem uma verba do fundo partidário, tem um percentual que é destinado às candidaturas mulheres. Então, isso é um avanço na legislação, porque as mulheres agora, o partido que não disponibilizar esta verba para as candidaturas mulheres vai ser penalizado, então as mulheres vão gozar deste benefício, e aí isso facilita, vai ser mais, assim, vai ter uma certa facilidade. Todavia, tem a disputa interna, que é essa disputa pelo espaço público. Porque os homens, eles estão nesse espaço já há centenas, né, de anos, e nós, né, assim, há muito pouco tempo, nós estamos nesse espaço. Apesar de tudo isso, Cris, nós temos avançado. Tem mulheres, né, nós já, embora tenhamos tido o golpe, né, no caso da presidenta Dilma, mas nós já tivemos uma mulher presidenta. Nós, mulheres governadora, nós temos uma apenas, que é a Fátima, lá no Rio Grande do Norte. Nós temos 27 estados, né, 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos uma mulher, mas nós já temos algumas prefeitas, são poucas, e eu acredito que nesta legislatura nós ampliaremos o número de mulheres na Câmara. Nós temos muito mais mulheres candidatas nestas eleições. E eu acho que isso é um avanço desse despojamento das mulheres virem participar da política. Isso é importante. Inclusive, se você vê as candidaturas aos prefeituráveis, às prefeituráveis, temos também, né, pela primeira vez nós temos 3 mulheres, né? Nós temos 3 mulheres aí candidatas. Lógico que eu falo assim, basta ser mulher para estar na luta das mulheres? Não, não basta ser mulher. Mas faz a diferença, nós temos mais mulheres participando na política.
e que as mulheres venham não para desempenhar o papel masculino nesses espaços, mas que venham para desempenhar um papel do ponto de vista do protagonismo das mulheres, da defesa das bandeiras das mulheres, da luta das mulheres, e das mulheres populares, e não também só as mulheres né, da elite. Eu acho que a gente precisa trabalhar na perspectiva de fazer com que as mulheres populares venham participar da política também e que elas passem a ser protagonistas da sua própria história. E aí é por meio de políticas públicas e por meio de comprometimento de fato, né? E não só eu sou mulher, e fazer um discurso machista, preconceituoso, homofóbico, e que a gente tem visto isso em grande medida. A gente vê isso, por incrível que pareça, né? A gente ainda temos as mulheres que diz que menina veste rosa e os homens vestem azul, né? A gente ainda tem as mulheres falando isso. Eu ainda quero conversar com você um pouquinho sobre a sua trajetória e para a gente depois passar um pouco para o presente, a sua percepção e o que você pensa, de que forma você pensa em contribuir com esse presente e com o futuro. Na ocasião que você foi a única vereadora, né, na primeira legislatura, você enfrentou que tipo de dificuldades por ser mulher? Você chegou a pensar em desistir? Como é que foi o ambiente para você na política em 1989, 1990? Porque a gente era um pós-Constituição Federal, você foi uma das participantes, você assinou a lei orgânica com os demais vereadores, né, do município. Como foi esse clima, Rai? Como é que foi? Foi assustador? Você chegou a se intimidar em algum momento? Olha, no início foi amedrontador. E só para você ter uma ideia, o primeiro dia, um primeiro ato que eu precisei assinar, eu fiquei com muito medo de assinar aquilo, porque eu não sabia o que era. Que era, na verdade, tinha uma dotação orçamentária que estava sendo discutida, uma dotação orçamentária, e que ela ia sair de um lugar e ia para outro. E eu não tinha, assim, naquele momento, eu não tinha noção daquilo. E aquilo me deu um medo, e eu lembro que o Renato Maluf, que trabalhava juntamente lá com o Machado, ele olhou para mim e eu falei assim, Renato, eu não vou assinar isso, porque como sai uma verba de um lugar e vai para outro, e esse lugar vai ficar sem desenvolver essa política, e eu falei, eu não vou assinar. E o Renato o Renato foi um grande mestre para mim, e eu tenho ele em elevada estima e consideração. E aí ele, ali foi a primeira aula do que é o orçamento público, o que é dotação orçamentária e o que significa você fazer a transferência de uma dotação de um lugar para outra, e você faz isso dentro do orçamento, e às vezes para atender uma demanda mais importante. Então, ali foi o primeiro momento, e ali foi um primeiro muito medo. Mas ali também foi um momento que eu falei assim, eu estou nesse lugar e eu preciso agir e atuar nesse momento, e eu não posso ter medo. Aquilo que eu não souber, eu vou buscar a pesquisar, saber o que significa, mas eu não vou poder ter medo. Então, ali foi um momento que eu me incorporei, acho que de um poder, e falei assim, aqui é um espaço que não pode ter medroso e nem medrosa, é um espaço de decisão, e a gente precisa tomar decisão, e lógico, de forma acertada, mas eu também posso errar, e aí eu vou atuar nesse espaço. Mas eu tive dificuldades.
Se você tivesse que dar como conselho para alguém que está entrando, né, um novato que eventualmente entre na Câmara dos Vereadores nessa eleição, que conselho você daria? Olha, o conselho que eu daria, primeiro, é ter clareza do que é ser vereador. Qual é o papel que ele vai ter na Câmara? E ele precisa saber. Porque desses 549 candidatos à vereança, se você perguntar para um número significativo, ele não sabe o que significa ser vereador e qual é o papel de vereador. E até eu tenho dito que muitos deles, ou delas também, acho que a gente também não dá só para dizer que é só os homens, também tem mulheres, é que acham que é um emprego por 4 anos e vão buscar esse espaço, né, nesse sentido. E existe isso. E aí, na Câmara de Vereadores, é um espaço de decisão da vida das pessoas, porque é lá na Câmara de Vereadores que você aprova projetos que têm um impacto na vida das pessoas. E você precisa saber, você precisa conhecer legislação, você precisa conhecer a Constituição, você precisa conhecer o regimento interno da Câmara, você precisa conhecer as comissões, quais são os poderes das comissões constituídas dentro da Câmara de Vereadores e o seu papel protagonizador de você entender o que é um projeto de lei e você fazer a defesa daquela proposta e que vem a atender a maioria da população e não para atender apenas e tão somente um segmento da sociedade, a gente precisa ter clareza disso. E também que é o espaço do diálogo. A Câmara de Vereadores, quando a gente fala parlamento, é o lugar do parlamentar, é o lugar do falar, é o lugar da articulação política, seja interna e seja fora. Porque também um vereador, uma vereadora que não tem essa capacidade de articulação política, ela vai ter um mandato que vai ser um mandato que não tem um valor, não tem uma representatividade, vai ser a gente fala, é o mandatário que vai estar, vai ser manipulado e vai estar sob a égide dessa ou daquela força política sem ter uma clareza. E ali é um espaço que você tem que ter firmeza. Se você não tiver firmeza, é difícil e você vai se deixar conduzir por aquele que tem força, que tem capacidade de articulação política. E a Câmara é o espaço onde nós precisamos ter uma atuação que faça diferença na vida das pessoas. Não é um espaço para você resolver o seu problema pessoal. Não é um espaço para benesse individualmente em detrimento do coletivo. Não é esse espaço. Então, a gente precisa ter essa clareza. E eu dou um conselho. Você que é candidato, candidata, procure saber qual é o papel que você vai desempenhar lá para você não ser massa de manobra dentro da Câmara de Vereadores. Que é muito fácil acontecer isso. É muito fácil acontecer. Uhum. Rai, eu acho que a gente vai pular para o presente, depois se tiver mais alguma outra. Eu só queria, antes de entrar, você passou uma boa parte dos últimos anos em Brasília, você fez aqui, você teve 2 mandatos brilhantemente executados, você foi coordenadora da mulher no 2º governo do Machado. Então, minha primeira pergunta é, como coordenadora da mulher, como é que foi essa experiência? O que você enalteceria do que foi feito naquela ocasião? E como é que foi essa experiência em Brasília? O que você foi fazer lá e como é que foram esses anos lá que você permaneceu no centro do poder?
A Coordenadoria da Mulher foi um serviço que o Machado criou, tanto no seu primeiro governo, lá em 1989, quando foi prefeito, ele criou esse serviço, e depois, em 2001, quando ele volta para a prefeitura, ele cria novamente a Coordenadoria da Mulher, mas, assim, ele foi uma coordenadoria que ela não foi criada na lei, então, assim, ela não tinha dotação orçamentária, então a gente trabalhou com muitas dificuldades, e nós tínhamos também uma equipe muito reduzida. Nós tínhamos apenas, então, somente 3 pessoas. Mas, apesar disso, nós conseguimos construir o Centro de Referência da Mulher, que nós tínhamos um atendimento às mulheres em situação de violência, e ali nós contávamos com advogada, contávamos com assistente social, e tínhamos mais, eu como coordenadora, e tínhamos mais uma outra companheira que trabalhava conosco. E aí nós, diante de todas aquelas dificuldades que nós tivemos, nós centramos as nossas energias no atendimento às mulheres em situação de violência. Com isso, nós fizemos um grande, assim, um grande trabalho junto com a assistência social. Na época, nós fizemos um trabalho com a assistência social. Nós fizemos um trabalho com a Secretaria da Saúde e com a Secretaria da Educação, e para que a gente pudesse fazer um trabalho, seja do ponto de vista da educação, para você fazer uma educação não preconceituosa, não machista, mas e que levasse em consideração que as relações constituídas na sociedade entre homens e mulheres, elas têm que ser iguais. Então, nós fizemos muitas discussões, muitos debates na Secretaria da Educação com isso, e a gente iniciamos naquele momento um grupo de professoras que faziam essa discussão na educação. Igualmente, na saúde, foi ali naquele momento que a gente começou a discussão de nós termos a notificação das mulheres que entrassem na rede em situação de violência, que elas que fosse notificado essa questão. E isso a gente teve, assim, muitas dificuldades, mas nós constituímos uma rede de discussões com várias prefeituras do estado de São Paulo, que aí nós constituímos uma rede, que aí nós fizemos uma discussão, não só com os prefeitos, mas até com o governo do estado, e a partir daí nós constituímos esse processo de notificação para os casos de violência na rede pública de saúde. Esse é um trabalho iniciado por nós. Assim como também a rede de atendimento às mulheres em situação de violência e o deslocamento das mulheres, por exemplo, de uma cidade para outra, também eu fiz parte desse processo lá em 2001, com todo o estado de São Paulo. Então, muitas companheiras, mulheres em situação de violência que estavam em Piracicaba, a gente mandava elas para outras cidades e vice-versa aqui. Aqui, embora nós não tivéssemos a casa-abrigo, mas nós fazíamos toda uma rede para que a gente pudesse atender essas mulheres, para que elas pudessem ter essa atenção inicialmente. Oi, Dolores, tudo bem, querida? Um prazer você estar aqui conosco. Tem gente aqui com a gente. Mas... Então, e fora isso, por exemplo, nós discutimos, e aí isso foi um grande debate que nós fizemos dentro da prefeitura, que foi essa questão da indústria cultural. Teve um 8 de março, que nós fizemos um mês todo de discussão da luta, das bandeiras das mulheres e de todo o combate ao preconceito,
do combate ao racismo, do combate ao machismo, e também e toda a violência patriarcal, estrutural. Nós fizemos toda essa discussão. E aí, de repente, um dia nós fomos indo numa das atividades organizadas no mês de março, nós chegamos lá, estava tocando aquela música da Cachorrona, não sei se você lembra, tinha o Tigrão, né, daquele grupo Tigrão, tocando aquela música da Cachorrona, e eu não tive dúvida, eu despluguei o som, e aí, lógico, eu fui aplaudida, mas também fui vaiada naquele momento. E, a partir daí, nós estabelecemos um debate internamente na prefeitura que envolveu a Secretaria da Educação, a Secretaria de Esporte e Lazer, a Secretaria de Turismo, a Secretaria da Cultura, a Secretaria do Desenvolvimento Social, e nós estabelecemos uma discussão que não vai, assim, nós não bastava ter apenas uma coordenadoria da mulher. Nós precisaríamos ter políticas públicas que nós não tivéssemos práticas dessa natureza. E deste ato, inclusive, nós fizemos um ato que nós quebramos aqui no terminal central urbano, centenas de discos dessa natureza, CDs dessa natureza, sabe, dessas músicas, porque o poder público, ele tem que oferecer para a sociedade o que é de melhor. Essa indústria cultural deixa para as rádios particulares, deixa para os espaços privados divulgar, eles já têm muitos espaços para ser divulgados. O poder público municipal, ele tem que ofertar para a sociedade a política da cultura que seja transformadora e agregadora de novos valores, e não de reprodução desse machismo, dessa sociedade patriarcal que nós temos na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, em muitos países até. E aí eu acho que isso teve uma repercussão bastante positiva, mas infelizmente a Coordenadoria da Mulher, ela foi o primeiro serviço extinto pelo Bajas Negre quando ele sucedeu o Machado em 2004, infelizmente. Assim também como o Tami, quando assumiu o mandato dele em substituição ao Machado em 1992, também foi o primeiro serviço que ele extinguiu, foi a Coordenadoria das Mulheres lá atrás. E a Márcia Pacheco, que foi vereadora à época comigo, ela votou, porque nós mandamos o projeto de lei para a Câmara, o Machado mandou o projeto de lei para a Câmara criando a Coordenadoria da Mulher. A Márcia Pacheco foi a vereadora na Câmara à época que encaminhou contrária à votação deste projeto à época e foi rejeitado, infelizmente, pela Câmara, esse projeto à época no governo do Machado. E até hoje nós não temos esse serviço na prefeitura, mas nós vamos retomar, eu na Câmara de Vereadores, espero que seja eleito, trabalhando nessa perspectiva, vamos retomar essa discussão da criação de uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Nós somos 50%, mais de 50% da população, e nós temos que ter políticas destinadas especificamente para as mulheres, para a gente mudar essa realidade. O Rai, o seu discurso, a sua prática, né, sempre em direção aos direitos da mulher, a garantia dos direitos, a emancipação, sempre você foi nessa direção. Você está há décadas nessa área e hoje você disputa uma eleição com a mesma temática, e eu pergunto a você o seguinte: hoje, que bandeiras são essas? Por que é urgente, né, nessa questão em que você traz para a discussão, você traz para a apreciação do seu eleitorado, disputando essa vaga na Câmara Municipal? O que é que você preparou
em termos de plataforma de trabalho para essa próxima legislatura, caso você vá para a Câmara novamente? Bom, primeiro eu quero dizer que esta pauta, ela é uma pauta que está na vida das mulheres. Se você fizer uma análise da vida das mulheres, ela é marcada pela violência, pela discriminação, pelo preconceito e agora na pandemia isso ficou mais evidente ainda, né? Eu acho que a gente essa é uma questão que já tem uma visibilidade, mas ainda ela era, quer queira, quer não, ela tinha ainda era, de certa maneira, velada, e agora ela escancarou, porque as mulheres, ao entrarem não só as mulheres, a sociedade, ao entrar eu vou falar o confinamento, né, para esse processo de isolamento em razão da pandemia, escancarou uma violência que muitas das mulheres, nem elas mesmas estavam tão claro para ela isso. E eu escutei, por exemplo, mulheres falando assim, nossa, eu não sabia que meu marido era tão grosseiro, tão violento como eu estou vendo agora nesse momento de isolamento social. É insuportável ficar com ele no mesmo espaço. Então, assim, a ponto da gente chegar nessa situação. E por que eu continuo batendo nesta pauta, apesar de décadas de luta nessa questão? Porque a nossa sociedade continua machista. E essa questão da violência contra a mulher, essa condição com que a mulher vive na sociedade, porque não é só violência do ponto de vista da violência física, da violência emocional, da violência psicológica, da violência patrimonial, da violência sexual, do feminicídio. Na verdade, é uma sociedade que as mulheres estão à margem. É o patriarcado, essa sociedade capitalista, patriarcal, ela precisa ser mudada. E essa é uma luta contínua até nós mudarmos. A vida das mulheres, elas vão mudar, com certeza, a partir do momento também que nós mudarmos o sistema que nós vivemos do patriarcado, do colonialismo. Nós vivemos ainda numa sociedade colonial. E aí nós precisamos lutar para romper com esse modelo de sociedade. Para isso, nós precisamos ter políticas públicas específicas para as mulheres. Aí você vai falar assim, mas as mulheres são atendidas na saúde, as mulheres estão lá na educação, as mulheres estão lá na cultura, mas as mulheres são atendidas nesses espaços, mas elas não são atendidas com este olhar com que ela aparece nesses espaços. E eu vou dizer um exemplo que eu vi, né? Quarta-feira eu estava no hospital com a minha mãe, lá na UPA, em Santa Terezinha, com a minha mãe, e aí chegou uma mulher em situação de violência lá, chegou bastante machucada, com 3 filhinhos, isso já era meia-noite quando ela chegou, e 3 filhinhos. E quando eu olhei para aquela situação, eu fiquei observando, ela entrou para ser atendida, os filhinhos ficaram fora do espaço. E não tinha ninguém para ficar com aquelas crianças. Aquilo, meu coração já deu amoleceu, assim, porque eu falei, putz, já estava numa situação com a minha mãe lá. E aí, quando eu vejo aquela situação, eu falei, e essas crianças, né? E aí ela entrou, aí nós estávamos ali fora, nós ficamos com aquelas crianças, eu cheguei até as crianças, conversei com as crianças, uma delas já estava muito cansada, deitada no chão, ali no chão, imagina, nós estamos em pandemia, deitada ali no chão, no posto de saúde. Essa mulher foi atendida, ficou um tempo lá para ser atendida, era como se fosse um caso normal. Não era uma mulher em situação de violência que estava atendida. Então, assim, há uma situação que não é olhada para ela. Então, assim, aí eu sou defensora, nós temos que ter uma secretaria
que nós tenhamos uma política que olhe a sociedade, que olhe para as mulheres, que ela tenha uma situação diferenciada. As mulheres menstruam, então ela precisa ser olhada de um jeito diferente em razão disso. As mulheres, nas suas diferentes fases da vida, elas também têm diferenças na sua vida, que ela precisa ser olhada para momentos diferentes da sua vida, e cada momento da vida dela precisa olhar. Tem essa questão da violência doméstica, que às vezes a mulher chega doente no posto de saúde, mas ela não está doente de uma doença que é do orgânico, ela é uma doença provocada de uma violência doméstica, que você precisa olhar. Então, você precisa fazer isso. Aí você precisa ter uma educação que tenha uma política da educação que não seja para reproduzir os valores dessa sociedade machista, mas que você também tenha a reprodução de novos valores para que aquele menininho, aquela menininha que chega lá, pequenininho na escola, tenha uma outra educação, que são iguais, e que menina não veste rosa e menino não veste azul, que menina e menino veste as cores que eles querem, e eles são iguais na sua essência, em direitos. Então, desde lá, começa lá. Esporte e lazer igualmente. A cultura. Então, você precisa, na assistência social, você não pode ter aquela criança que, por exemplo, entra numa situação de risco, é porque ele está num ambiente, com certeza, marcado pela violência. Nós precisamos ter uma política que tenha um atendimento que evite esse menino, essa menina entrar numa situação de risco. E se você fazer a prevenção aqui, e se esse núcleo familiar romper com o ciclo da violência, essa menina não vai ter problema dessa natureza como nós temos. Nós temos um enxuga-gelo da política sem resolver, nós precisamos fazer isso. Então, assim, essa é minha luta, mas não é minha luta, é uma luta de milhares e milhares de mulheres, de homens, que acreditam numa sociedade diferente. E a gente conhece no município. Então, é com esta esperança, é com este desejo que eu quero, estou postulando uma das cadeiras na Câmara de Vereadores, porque eu quero fazer esse debate na Câmara. A Câmara de Piracicaba não tem esse debate, não tem essa discussão há muito tempo, E o poder, o executivo, a prefeitura não tem essa discussão, não tem. E eu quero fazer essa discussão juntamente com todas aquelas companheiras, aqueles companheiros que estão a fim de fazer essa discussão, que venha conosco para que nós possamos mudar essa realidade. E nós só vamos mudar essa realidade se nós tivermos uma política das mulheres envolvendo todas as demais políticas. Senão a gente não vai mudar essa realidade. E aí, aí tem a saúde integral da mulher, nós temos os direitos reprodutivos que precisam ser assegurados, nós precisamos ter uma educação que leve em conta a questão de gênero, raça e etnia, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ter uma cultura democrática que seja transformadora desses valores machistas, para que nós tenhamos valores solidários, da igualdade, do respeito à diferença com a igualdade. A gente tem que trabalhar isso. Então, é com este acúmulo que eu tenho na militância de tantos anos que eu quero participar desse espaço, voltar, retornar a esse espaço da Câmara, que é um espaço da política, da discussão e de fazer a mudança. Rai, está acabando o nosso tempo. Eu quero dizer aqui para as pessoas que você representa aquilo que eu acredito dentro da política. Quando as pessoas dizem
eu não acredito em políticos, elas não conhecem pessoas íntegras que estão na luta política há muito tempo, né, e que se colocam, né, como voluntárias para, né, fazer acontecer com propósito, e com bandeira e com consistência. Então, eu quero agradecer a você por vir aqui, compartilhar com a gente esses sonhos, esses anseios, né, essas bandeiras que você carrega tão legitimamente há tanto tempo, né, de forma sempre coerente com a sua história. Eu quero agradecer a você por estar aqui, te desejar muita sorte, sucesso nessa eleição. Quero mandar um beijo para a Suzy, um beijo para o professor Fábio, que passou aqui agora, a Fernanda Prado, a Rose Lencioni, nutricionista, que está aqui com a gente. Dizer que aqui foi um oferecimento do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, da INEP, que é as aulas multidisciplinares. Rai, pode fazer suas considerações finais e muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? Cris, eu agradeço imensamente essa oportunidade, né, que você está nos oferecendo para estar falando sobre essa pauta tão importante que é, né, para a sociedade, que é a defesa dos direitos humanos, né, e das mulheres, e que nós possamos, neste momento tão importante que é as eleições, que as pessoas façam uma reflexão na hora dela decidir em quem vai votar. E que não vote apenas numa pessoa porque é amiga, porque é parente, porque é vizinho, mas que procure avaliar cada uma das candidaturas e possa votar naquelas pessoas que estão comprometidas com a luta, porque a política, o espaço do exercício da arte da política é o espaço da mudança, é aquilo que vai interferir na minha vida pessoal. E, então, não faça do seu voto o voto da chacota, de votar no Zé da, sei lá, como que é agora? Eu vou votar no Tiririca do ponto de vista da piada, do ridículo. Não, valorize o seu voto. Valorize. E aí, por falar em valorizar, eu vou pedir a permissão para você, Cris, de falar. Claro. Eu sou candidata a vereadora, quero contar com seu voto, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre estive e estou na luta e junto com as pessoas, junto com muita gente. Tenho participado ultimamente da Frente das Culturas, que teve um papel importantíssimo nas discussões das políticas da cultura na cidade. Nós participamos do movimento de mulheres, que nós temos também centenas, milhares de mulheres participando, e eu quero estar a serviço da construção coletiva. A Rai apenas e tão somente a candidata, mas o mandato é um mandato que eu quero fazer com muita participação e com a sociedade organizada por meio dos movimentos, sejam eles autônomos, independentes, para que nós possamos fazer a mudança e fazer da Câmara o espaço do debate político e do debate político, que as pessoas tenham o desejo de participar. Então, eu estou aqui contando com o apoio e o voto, né, seu, meu número é o 13100, e eu quero também pedir o voto para o professor Adelino, que é o nosso candidato a prefeito, e o vice-prefeito, que é o Tiago Nalesso, que é essa coligação PT-PSOL. E que nós descriminalizemos a política. A política não é crime, não é pecado, e não é feio, é uma arte. E quando o outro fala que não faça política, é porque ele quer fazer a política em nome seu. E a política se faz coletivamente, com muita gente, é um vai e vem, não é uma pessoa só. Então, é com esse desejo, eu tenho, além da pauta das mulheres, tem a pauta do meio ambiente, tem a pauta da cultura, da educação, e tem a pauta dos animais, e eu quero estar fazendo a defesa dos direitos humanos.
É isso, eu quero. Muito obrigada, Cris, obrigada às pessoas que nos acompanharam aqui, e quero dizer que estou à disposição dessa luta e quero contar com o maior número de pessoas, né? Para ser eleita precisa de milhares de votos e espero poder contar com a votação necessária para assumir uma das cadeiras a partir de 2021. Eu estou achando uma pena que a sua imagem ficou assim. Vamos ver como é que ela vai aparecer agora no arquivo do Instagram. Talvez ele vire um bom podcast, o nosso bate-papo. Se for assim, eu te chamo uma próxima oportunidade para a gente conversar. Acontece, às vezes, de ter realmente esse probleminha aí. Talvez alguma coisa na sua conexão. Mas eu acho que o som está perfeito e o conteúdo está íntegro. Obrigada, viu, Rai? Obrigada a você. Obrigada, um beijo para você. Valeu. E obrigada. Sucesso nessa eleição. Beijo, querida. Obrigada, um beijo, tá? Valeu, tchau. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês.